vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje estou aqui para responder com vocês a tag dos 50% sobre os livros que eu já li no ano de 2025. De acordo com o meu Scooby, eu li 25 livros até o momento neste ano, o que provavelmente é um milagre, porque eu acho que eu li isso no ano passado inteiro. E como eu não gravei vídeos de lidos, achei que seria uma boa eu trazer essa tag para poder falar um pouquinho com vocês sobre os livros que eu li. Alguns deles também tem vlog aqui no canal, resenha e tudo, então dá uma olhadinha aí no canal se você se interessar por algum, e se não tiver, deixa nos comentários qual você gostaria que eu fizesse um vídeo. A primeira pergunta dessa tag é: os 3 melhores livros que você leu neste ano até agora? E confesso que não foi difícil, acho que essa foi uma das perguntas mais fáceis para eu responder, porque eu tô lendo uma quantidade ok, agora de junho pra cá melhor ainda, mas não tô tendo leituras extremamente incríveis. Então, 3 delas eu acho que se destacam muito das outras. Estou falando de Desenhos Ocultos, do Jason Rekulak, que é um thriller, um suspense, enfim, sobrenatural, basicamente, que traz a história desta mulher que ela teve um problema com drogas e ela tá tentando se recolocar, enfim, recomeçar a vida dela. E ela vai ser babá de um menininho, filho de uma família rica e tudo mais. E esse menininho gosta muito de desenhar e tem uma amiga imaginária, e de repente os desenhos começam a ficar um pouco sinistros e essa mulher começa a teorizar de que ele está tentando contar a história de um crime. Eu amei esse livro, ele me surpreendeu muito, ele deu o start assim pra eu realmente querer ler bastante, né, ler mais e tal, neste ano, então eu fiquei muito feliz de fazer essa leitura, fui muito grata, inclusive, a esse livro, e já tem vídeo aqui no canal, gravei uma resenha, e eu vou deixar o link aqui no card e na descrição. Na descrição, inclusive, vão estar todos os vídeos que eu mencionar, e também o link de todos esses livros, para vocês poderem conferir melhor a sinopse e comprar, caso vocês queiram. E comprando com esse link, vocês me ajudam com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. Outro livro também que entrou pra minha lista, assim, de livros que eu recomendo pra todo mundo é um nacional, é o Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos, do Patrick Torres. Eu simplesmente amei esse livro, ele é do gênero realismo mágico, e eu não sei muito bem descrever ele, não tem vídeo no canal ainda, mas basicamente ele conta a história de um homem que a vida dele acaba se transformando num belo dia por culpa do pai dele, digamos assim, né? O pai dele tem problemas com álcool, a mãe dele bastante omissa, numa vida simples. E nessa noite fatídica acaba acontecendo algo terrível que faz com que ele e a mãe dele se separem. E esse livro é simplesmente incrível, eu não tenho palavras pra descrever, mas assim, se você gosta de Carla Madeira, se você gostou de Torturado, se você gosta desta vibe, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. Por favor, leiam, é maravilhoso. Eu juro que eu vou procurar palavras decentes pra falar sobre esse livro aqui no canal, mas por enquanto, leiam. E o terceiro, né, tinha que ser Reencontros, do Vinícius Grossos, que já tem vídeo aqui no canal, teve um vlog este em que eu li Torturado, né, e li também Reencontros, e Reencontros eu não tava dando muita coisa pra ele, por ele ser curtinho, mesmo o Vinícius sendo meu autor favorito, assim, eu não tava botando fé de que ia me puxar e emocionar, e nossa, esse livro acabou comigo. Ele vai trazer a história desses 2 personagens que são gays e que viviam numa cidadezinha pequena e tiveram um relacionamento durante a adolescência, mas acabaram sendo separados, e anos depois eles vão se reencontrar, só que um deles está prestes a se casar. E aí, meus amores, ninguém me preparou pra esse livro e se eu pensar muito, eu choro. Pergunta número 2. As melhores continuações que você leu este ano até agora. Eu só coloquei uma, porque eu li poucas continuações esse ano, e não foram essas coisas. Assim, nem essa que eu coloquei, eu considero, tipo assim, nossa, uau! Dentre essa série, né, dentre os livros da série, não está no meu, assim, top 2. Né? Talvez no top 3 também não esteja, entendeu? E eu estou falando de Amanhecer na Colheita, e eu fico chocada, porque muita gente tá amando esse livro, nível, assim, chorar, e é meu favorito e não sei o que, e eu me senti uma pedra, uma bruxa, uma nojenta, megera, porque eu não derramei uma lágrima, eu achei ele extremamente previsível, e eu não curti. Tipo assim, eu dei 4 estrelas, porque ele é um livro verdadeiramente muito bom, mas não dessa forma, sabe? Enfim. E, né,
Pra quem não sabe, ele vai trazer aqui a história do Haymitch, que é o treinador da Katniss e do Peeta nos Jogos Vorazes, e é a história dos Jogos Vorazes dele, que ele participou. Enfim, né? E aí, mas também, assim, dentre as outras continuações que eu li, eu nem sei se eu li mais de uma, tô pensando em uma específica que vai aparecer nessa lista, né? Se destacou. Dei 4 estrelas, foi um bom livro, mas num ranking, não é o melhor. Mas dentre as outras que eu li, esse ano, é a melhor. Lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E eu trouxe Binding 13, ou Binding 13, eu não sei como é que vocês estão falando o nome desse livro, que é simplesmente um romance de 600 páginas que a editora Bloom me enviou. E eu quero ler basicamente pra descobrir por que temos um romance de 600 páginas. Sério. E assim, eles me mandaram os 3 primeiros livros. E eu tô muito curiosa pra ver qual que é desses livros que tem muitas páginas pra um romance. E aparentemente um romance slow burn, tá? E que não, apesar da capa parecer muito, não é um livro erótico, não é hot. Então, quero descobrir qual que é a pegada. Eu não sei a sinopse, eu não faço ideia do que seja esse livro. Eu sei que é um romance adolescente ainda por cima. Eles estão na escola. Enfim. Não faço ideia, mas quero ler. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. E esse ano eu não tô antecipando muitos livros, assim, de, tipo, saber o que vai sair no semestre que vem. Mas eu estou muito ansiosa pelo novo livro do Patrick Torres, que é o autor de Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, que é Seca, Bebe Sangue à Terra. Eu sempre me confundo, mas assim, eu tô muito curiosa. E ele tá prometendo mais do que o Cozer, viu? Na minha opinião, a sinopse dele é bastante promissora. Ele vai contar pra gente a história de 2 jovens que têm um segredo. E que depois que surge uma santa na cidade deles e o vilarejo é tomado por uma fé ali cega da galera, eles acabam tendo que encontrar refúgio um no outro, só que uma decisão pode, assim, ser completamente devastadora e trazer consequências terríveis. E eu estou muito louca pra ler esse livro. Já tá em pré-venda, inclusive. Já reservei o meu, tô louca pra ler. Quinta pergunta. Os 3 livros que mais te decepcionaram este ano. E assim, eu considerei livros que eu estava com grandes expectativas, tá? Não é os livros que tiveram a nota mais baixa, nem nada do gênero. São livros que eu fui ler com uma expectativa alta e acabaram não sendo muito bem o que eu tava esperando. E eu estou falando sobre estes livros aqui. Vou começar falando de Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Eu estava com bastante expectativa sobre esse livro, porque era o primeiro que eu ia ler da Emily Henry. E, né, todo mundo gosta dessa mulher, e eu pensei, eu com certeza vou amar, bem comédia romântica e tudo mais. A história do livro em si, com uma vibe meio Evelyn Hugo, me pegou, né, a sinopse. Tem vlog desse livro aqui no canal, vou deixar linkado nos cards e na descrição também. Sem spoilers, tá? Fiquem tranquilos. Ele acabou me decepcionando porque o casal é completamente insosso. Eu detestei o casal e eles definitivamente acabaram com a minha experiência, assim. Eu dei 3 estrelas e meia pro livro, não é um livro ruim. A parte específica da biografia da socialite, né, a Margaret, é muito boa, é incrível. Por mim o livro era só aquilo. Mas me decepcionou porque o casal realmente, assim, odioso. No vlog eu explico melhor todos os motivos e eu disserto sobre, enfim. Mas é isso. Outro livro que eu também fiz vlog aqui pro canal, que tá nessa categoria aí, né, de decepcionante, foi O Sobrevivente Quer Morrer no Final, que é o 3º livro da série Central da Morte, do Adam Silveira. Esse livro aqui, eu não estava com expectativa nenhuma da existência dele. Mentira, eu sabia que ele existia, mas eu não tava, né, esperando nem nada do gênero. Abriu pré-venda, eu comprei, porque eu amo essa série. E comecei a ler achando que eu ia me debulhar em lágrimas e não sei o quê. E não aconteceu. Ele não me despertou emoção. Os personagens aqui, eu gostei bastante deles, eu gostei de acompanhar eles, mas eu me senti enrolada. Até porque o livro é basicamente um grande gancho pra ter uma continuação. O final desse livro é uma merda, tá? É uma merda. Eu achei extremamente tosco o artifício que o Adam utilizou pra explicar uma coisa aqui. Até eu ler o 4º livro, eu não consigo dar um veredito sobre se vale a pena ou não ler esse aqui. Confesso que eu preferiria não ter lido, talvez, né, dependendo de como for o desfecho, eu vou fingir que não existem os últimos 2 livros, vou ficar só com os 2 primeiros, que são fenomenais, mas esse aqui não entregou, especialmente em comparação com os outros 2 da série. Tô aguardando o 4º, vou ler, vou gravar, etc e tal, mas esse aqui ficou devendo. Não foi um livro ruim, mas quando termina, você fica tipo... Caraca, né?
Poxa. E o terceiro livro que me decepcionou, que eu tinha alguma expectativa e acabou não atendendo, foi O Amor nos Tempos dos Serial Killers. Esse livro aqui, desde que ele lançou aqui no Brasil, desde antes, na verdade, eu já queria ele quando tinha só lá fora, eu ia comprar a versão em inglês. Lançou no Brasil ano passado, eu tava muito ansiosa. Escolhemos pra ler no Clube do Livro e, assim, meio que foi unânime que ele não entregou muito bem. Isso porque ele dá a entender, né, que ele é alguma coisa, né, mais voltada pra, ai, talvez tenha um mistériozinho, que a menina acha que o vizinho é um serial killer, mas na verdade ela não acha, ela só tá bitolada, louca, aí passa pela cabeça dela, mas dá 5 minutos ela já desistiu da ideia e já tá gamada no cara, então é só um romance qualquer. Se eu tivesse ido com a expectativa de só um romance qualquer, talvez eu gostasse mais. Então foi esse o ponto ali. Sexta pergunta. Agora cite 3 livros que só foram ruins mesmo. E eu não tive 3, tá? Pra falar. Bem sinceramente. Então eu trouxe 2. O primeiro deles já tem vídeo aqui no canal também, vou deixar linkado no card e na descrição, que é Confie em Mim, do Harlan Coben. Foi a minha primeira leitura dele que eu finalizei. Não foi a minha primeira experiência, mas foi a primeira que eu finalizei. E eu odiei esse livro profundamente, ele também foi escolha do nosso Clube do Livro. Foi a primeira desse ano e eu fui lá no clube com sangue nos olhos. Inclusive no vídeo eu tô com o livro físico, eu levei pro encontro e eu deixei lá. Eu entreguei pra alguém lá, falei, tó, quer? Tó pra você. Porque eu detestei aquele livro. Na resenha eu explico todos os motivos, sem spoilers, mas assim, não entregou nenhum porco. Achei muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito uma experiência horrível de leitura. Outro livro também foi mais recente, eu li agora em junho, e foi Nunca Jamais, parte 2. Eu ainda não terminei de ler a terceira parte, então eu não posso falar sobre o todo. Vou fazer vídeo sobre, porque assim, esses 3 livros, que no caso é um só, mas são divididos em 3 partes, bem meia boca, bem qualquer coisa, bem 15 anos, bem Wattpadzão. E assim, no Wattpad ainda, nas fanfics, a gente acha a coisa 1000 vezes melhor. A gente acha essa mesma premissa escrito 1000 vezes melhor. Assim, horrível, horrível. Eu tô achando péssimo, mas vou terminar. Mas a segunda parte, especificamente, é tenebrosa. Porque acontece ali, ela vira uma coisa meio novela mexicana, meio muito, sabe? Muito, sabe? Tipo, tá rolando ali a situação do nada, acontece uma coisa muito extraordinária que você fica, quê? Como assim? Bem novelão, e eu não curti. E aí eu dei 2,5 estrelas. Tô avaliando as partes, né, separadamente no Scoob e tal, porque são partes separadas, é publicado assim. Mas é um livro só, pra quem não sabe, tá? Enfim. Depois na resenha a gente conversa melhor sobre isso. Sétima pergunta é, os 3 livros que mais te surpreenderam esse ano. Pro primeiro eu vou chover no molhado, vou falar de Reencontros. Como eu falei, eu não dei muita coisa pra esse livro por ele ser curtinho, de fato foi esse o único motivo. E eu tava esperando que fosse ser um clichêzão, de tipo, ai, nossa, fui ver meu ex na véspera do casamento dele e tal, e aí revival e coisas do gênero, mas nada me preparou pro que acontece aqui, então ele me surpreendeu muito. O segundo foi Nunca Minta, da Freida McFadden, porque eu já tinha começado a ler esse livro no ano passado, eu acho, em inglês. Acabou que eu não engatei, e eu li, sei lá, um capítulo e eu não engatei e deixei. Só que aí, quando ele saiu no Brasil, eu fiquei curiosa de novo, li com uma amiga minha, e eu adorei, eu achei muito bom, me deixou muito presa. E apesar de hoje reconhecer que tem um furo muito claro na narrativa, eu não tô nem aí, porque eu fui feita de otária e eu amei. E aí agora eu quero ler tudo dessa autora. Amaram! E o terceiro é Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover, que eu peguei com expectativa zero, assim, zero, zero, zero. Não sabia nada sobre o livro e tal, só vi que tinha um audiolivro, aí fui escutar o audiolivro e tal, e ler o livro, e eu amei, se tornou um dos meus preferidos, na minha opinião, assim, ele caiu como uma luva pra mim, um drama familiar, de que eu adoro, e vai ter vídeo aqui no canal também. Pergunta 8, novos autores favoritos, seja que lançaram os primeiros livros nesse semestre, ou que você conheceu recentemente, e eu vou falar do Patrick Torres de novo. O livro dele foi lançado no ano passado, mas eu só fui ler no começo desse ano, então vai entrar pra esse ano, porque eu gostei muito da escrita dele, assim, eu achei muito gostosa, ao mesmo tempo muito bonita. Gostei muito da história que ele trouxe no Cozer, tô confiando muito na história que ele vai trazer no próximo. E entrou pra minha lista de autores favoritos. Assim, eu conheço o Patrick, ele também é booktalker, conheci ele num evento, a gente participou de uma mesa juntos, e ele é um amor de pessoa, um querido, é realmente incrível. Incrível, incrível, incrível. E
virou ali um autor favorito, definitivamente. 9. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Próxima pergunta. 10. Um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. E vocês podem me achar maluca, mas Desenhos Ocultos me deixou muito feliz nesse primeiro semestre. Por ser um livro muito bom, primeiramente, né? É muito prazeroso quando você lê um livro que você termina e você fala: meu Deus, que livro bom! Gastei meu dinheiro com um livro bom! Mas também por, como eu falei, ter sido um livro que me puxou muito e me deu vontade de ler de novo bastante, né? Enfim, então me lembrou porque que eu gosto de ler e me deixou feliz. E a última pergunta: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E eu trouxe 5. Eu vou falar de novo de Seca, Bebe Sangue a Terra, né? Mas eu quero muito ler, vocês já sacaram, né? O livro novo do Patrick Torres. Então vamos pro próximo. A Hipótese do Amor, que eu esqueci de pegar o livro, vou deixar a capa aqui. Que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já leu esse livro, menos eu. Então eu preciso ler. Me deu uma super vontade de ler ele recentemente. E apesar de eu achar que talvez eu não goste tanto, porque eu li uns trechinhos ali, eu achei meio vergonha alheia. Vamos ver. Trouxe também de volta Binding 13 pra ver se eu tomo vergonha na cara e leio logo. Me cobrem, peçam vlog, implorem por essa leitura, que tem 600 páginas. 600? 700, são 698 páginas. Mas eu quero ler, preciso descobrir qual que é o rolê desse livro aqui. Combina que já virou rito de passagem lá no Clube do Livro, parece que só eu não li ainda. Apesar de não ter tido uma experiência inicial muito boa com a Casey Maxton, todo mundo fala muito bem desse livro aqui, então vamos ver. E por último, mas não menos importante, aquele que eu tô pra ler esse livro desde que ele lançou. Tava em pré-venda, comprei o e-book, lançou, não li o e-book, comecei a ler, mas não terminei. Lançou o físico, ficou barato o físico, comprei e não li até hoje. Fiz um projeto de leitura pra gente ler todos os livros da série e depois ler esse, e eu não li ele até hoje, e estou falando de Sol da Meia-Noite. Crepúsculo no ponto de vista do Edward, meus amores. Pois é. Até hoje eu não li. Estou louca pra ler. Recentemente também me deu uma súbita vontade de ler. E eu espero que isso aconteça ainda este ano. Aguardem e me cobrem, pelo amor de Deus. Façam um inferno na minha vida, igual vocês fazem pra eu ler Trono de Vidro. Por favor. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, respondam também nos comentários. Eu vou deixar as perguntas da tag na descrição do vídeo, que no caso eu roubei do vídeo da Fabi, do PS Amo Leitura. E se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve no canal, me acompanha também lá no Instagram, que é @livraneios. Eu posto menos lá, mas aí às vezes eu apareço, comento um negocinho, mostro o que eu tô fazendo. Enfim, acho que vocês vão gostar também. E fiquem de olho aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. A gente se vê então. Um grandíssimo beijo e tchau, tchau!